ação de Roboão, vemos aí, Roboão vai a Siquém renovar a aliança e manter o reino unido, né? Tentar manter o reino unido. Já havia uma sucessão dinástica tranquila para as tribos do sul, mas além da sucessão dinástica, ele está tentando implementar também a continuidade da unificação. A continuidade da unificação, com a adesão das tribos do norte à sua administração, né? A aprovação da sucessão dinástica pelas tribos do norte. Aí onde acontece em Siquém a coroação e a tentativa de continuidade desta aliança entre o reino do norte e o reino do sul, e a presença da delegação das tribos do norte e essa proposta conforme o texto bíblico que segue: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu jugo que impôs, e nós te serviremos, conforme o livro de Reis, primeiro livro de Reis 12:4. Então, essa é a proposta das tribos do norte para Roboão, uma mudança nas características administrativas que haviam sido implementadas por Salomão em vista do crescimento, né, do desenvolvimento deste reino, da realização de grandes obras, da expansão militar, né, da influência sobre outros povos, sobre outros domínios, o enriquecimento de Israel, mas com o ônus do peso dessa carga tributária sobre as tribos do norte, com um privilégio visto com certeza como injusto a tribo de Judá, a tribo que era a tribo da casa paterna davídica da sucessão dinástica. Então o que acontece? Com essa divisão interna, né, com essa divisão no âmago da política de Salomão, isso veio a trazer uma situação bastante delicada na época da sucessão. Isso veio a se tornar um problema muito delicado logo nos primeiros atos de Roboão como rei, como sucessor dinástico, né, de seu pai Salomão. Então o que acontece? É esse clima que vai estar presente aí na coroação de Roboão em Siquém. Por isso Roboão foi a Siquém, por ser uma cidade de importância nacional, uma cidade para as tribos do sul, para a tribo de Judá e Benjamim. Jerusalém era a cidade mais significativa. Mas num contexto nacional, unificando as tribos do norte e do sul, Siquém ganha mais significado do que Jerusalém. Porque Jerusalém tem significado para as tribos do sul, mas Siquém pode ter significados para a tribo do norte e do sul, uma vez que está ligada à história de Josué, em torno dessa cidade. Lá estava o altar que foi herança do tempo ainda de Moisés, né, o altar do tabernáculo. Então, o templo é uma construção nova em relação àquela tradição que estava ligado à cidade de Siquém. Então ele vai a Siquém a tentar estabelecer, tentar manter a aliança, e encontra esta questão a ser resolvida. Essa questão que foi construída durante a administração de Salomão e que ele recebe agora como herança e que vai ser decisiva nos seus primeiros atos como monarca. Então o que acontece? Os delegados de Israel, liderados por Jeroboão, propõem as tribos do sul, que já haviam dado seu apoio a esse monarca. Para eles já era o rei, mas não necessariamente para as tribos do norte. Vemos aí como a situação era bastante bombástica, né? A situação era bastante delicada. Ele já era rei para Judá, ele já era rei para Benjamim, mas não necessariamente ele era rei para as tribos do norte. E aí, nesse encontro, esses delegados que estavam tendo que engolir essa situação, estavam tendo que suportar esse peso, né? Essa corvéia, esses tributos, eles agora encontram ocasião, diante dessa fragilidade, dessa administração recente, encontram uma ocasião para propor uma mudança, para apresentar as suas queixas, apresentar as suas exigências até. Vemos aí surgir a figura daquele que será o rei das delegações da tribo do norte, quando eles agora estabelecem-se como um reino de fato. Vemos aí a figura de Jeroboão, uma pessoa que foi visualizada
já pela profecia divina, através do profeta Aías, que vendo o pecado de Salomão, a perda de Salomão em relação à comunhão divina, lembrando-se que o rei em Israel é sempre um representante do rei de fato, que é Deus. Deus é o rei de Israel, é Deus que é o rei de fato, e o rei que está sentado no trono é um rei representativo de Jeová, de Deus. Esta é a verdade de Israel. Israel não existiria se não fosse a mão de Deus. É isso que Deus deixa muito claro através de seus profetas. E o que acontece? O rei tem que estar consciente disso. Davi, quando começou a perder a consciência disso, implementou um censo para testar, analisar o poderio bélico do seu reino e implementar as políticas expansionistas que quisesse, independentemente da aprovação da vontade de Deus. Tá certo? Então, quando Davi começou a tomar esse caminho, foi duramente advertido por Deus, que traz aquela praga e mata muitas pessoas, mostrando a Davi e a todos nós quem era o rei de fato. Que Deus, se quisesse, eliminaria Israel do mapa, acabaria com a existência de Israel. Israel existia por causa da vontade de Deus. Então o rei teria que ter esta consciência, teria que se conscientizar de que ele é um rei representante nessa situação. E foi essa consciência que Davi estava começando a perder, por isso veio aquela situação. Essa consciência Salomão perdeu quando ele se inclinou a outros deuses e acreditou que a sua inteligência, a sua sabedoria, seria suficiente para manter Israel sempre à frente. E aí quando Salomão começa a ser desprezado por Deus, vamos dizer assim, começa a ser relegado, posto de lado, surge a profecia divina através do profeta Aías, que visualiza Jeroboão agora como futuro monarca sobre as tribos do norte. Então Salomão não viu ainda a divisão em amor de Deus para com o seu servo Davi. Então Deus, pelo amor que tinha ao seu servo Davi, que era conforme o seu coração, manteve aquela situação ainda durante aquele tempo, mas profetizando já a mudança para o sucessor. Então o sucessor de Salomão veria esta punição, veria esta mudança no quadro político de Israel. O profeta Aías rasgou a sua capa nova do seu vestido, dividiu 10 pedaços dela, entregou na mão de Jeroboão, e 2 pedaços ficaram na mão da casa davídica. Então Judá e Benjamim na sucessão dinástica da casa davídica, em amor de Deus para com a palavra que havia, fidelidade de Deus sobre a palavra que havia dado a Davi, que não faltaria rei que se assentasse no trono. Mas as tribos do norte foram entregues a Jeroboão, e Jeroboão destaca-se na história agora neste evento. Ele encabeça o grupo dos delegados, representantes das tribos do norte, que agora fazem exigências. Eles expõem a situação incômoda para eles, dessa alta carga de impostos, e cobram desse novo rei, nos primeiros passos dele, como na tentativa de um monarca nacional sobre todas as tribos, cobram dele uma decisão muito importante sobre essa situação. E a decisão que eles cobram é aliviar as taxas, diminuir as taxas, diminuir os impostos. Então é nessa dinâmica que vai surgir exatamente a situação. Roboão dá ouvidos aos conselheiros jovens e não aceita a proposta. E aí temos essa figura ilustrativa onde ele mostra o dedo mindinho. Mostra o dedo mindinho, essa ilustração, esse quadro, tentando trazer para nós uma imagem, uma ilustração daquilo que ele afirma, conforme está descrito no versículo. O conselho que ele toma com os 2 grupos de conselheiros, um grupo de conselheiros mais velhos da época de seu pai, Salomão, que entendiam a dinâmica política e entendiam que Salomão de fato havia sido excessivo na sua cobrança e havia causado esse mal, havia feito uma injustiça, vamos dizer assim, ao diferenciar as tribos do norte da tribo do sul e ao impor sobre elas todo o peso dessa carga de cobranças. Então o conselho deles alivia essa situação, administra essa situação agora, e talvez até, a gente pode lançar essa hipótese aqui, talvez eles tenham até dito, mais tarde você volta
a puxar as rédeas, a mostrar quem manda, quem domina sobre a situação. Mas este momento, o momento atual, é o momento de dar o braço a torcer, é o momento de mostrar boa vontade, mostrar que você pode atender algumas demandas deles, mas ele preferiu não dar ouvido a esse grupo de conselheiros, e sim aos jovens que cresceram com ele na vida palaciana. E vai saber que tipo de vida tiveram. Salomão era filho de uma amonita. Perdão, Roboão. Roboão era filho de uma mulher chamada Naamá, que era amonita. Quer dizer, veja aí as alianças que Davi fez, né, e as consequências que trouxeram. Trouxeram consequências benéficas? Com certeza. Foi uma política bastante inteligente. Salomão governou através da inteligência, não das armas. Mas o que acontece? Só inteligência não basta. A inteligência é parte daquilo que é necessário. Faltou obediência. E a obediência desse monarca para com o seu Deus. O Deus que levantou essa nação, o Deus que colocou o seu pai no trono, e o Deus que agora o coloca, permite que ele ocupe esse trono. Ele esqueceu que ele é representante de Deus. E aí ele, baseado somente na sua inteligência, toma as atitudes que toma e descamba para o lado da idolatria, trazendo consequências que serão vividas pelo seu filho, que está agora nessa situação, toma conselho com os idosos do tempo. Graves notícias, por exemplo, que chegam até nós, que Salomão chegou a sacrificar a Moloque, o que era detestável a Deus, né? Como ele não pagou por essa situação. Eu acredito numa conversão de Salomão antes da morte ainda, mas também não podemos fazer afirmações tão enérgicas quanto a isso, porque não há evidências suficientes. Mas vemos essa situação e esse momento, esse clímax, é nesse momento onde ele externa qual era o seu ponto de vista, ele externa qual era a sua visão do que é um monarca, que está muito distanciada do ideal divino, está muito distanciada daquilo que foi, por exemplo, colocado, que foi declarado por Moisés através da inspiração divina no livro do Deuteronômio, quando ele fala acerca da possibilidade, da hipótese de Israel pedir um rei. E quais deveriam ser as características. O seu pai Salomão já estava muito longe desse ideal do monarca israelita. E ele segue a mesma tendência. Veja o que ele diz. Meu pai fez pesado o vosso jugo. Ele não nega. Porém, eu ainda o agravarei. Eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 10. Então, esta frase, né, esta declaração, ela externa exatamente quais eram as características internas de Roboão, qual foi a sua escola. Então, a sua escola forneceu isso a ele, os maus exemplos paternos, os maus exemplos de Salomão. Como pessoa, como monarca, ele foi um sucesso. Como monarca, ele foi extremamente bem sucedido. Israel nunca teve tanto poder. Tanto que no vídeo passado, vimos que alguns chegam a dar a declaração de que Israel foi um império. Não um império com o tamanho do império persa, babilônico, grego, romano, não. Mas com as características de um império. Uma nação interna, né, um povo interno, que está expandindo sua dominação sobre povos estrangeiros, que alguns o mantêm numa situação de total escravidão e com outros faz alianças políticas numa relação de igualdade, com vassalos e com aliados. Então essas características dão a Israel do tempo de Salomão as qualificações de um império, tá certo? De um império. Agora vemos politicamente muito forte, muito desenvolvido, muito bem sucedido, mas pessoalmente, moralmente, espiritualmente fracassado.
E as consequências vimos aqui, na época de Roboão. Nesta declaração, essa declaração de uma estupidez extraordinária. Vemos aí o que é uma péssima escola. E aí o monarca Roboão que verá as consequências disso. Com isso, Roboão vê a divisão. Ele vê na época dele a divisão do reino de Israel.